Olá, minha gente, boa tarde a todas, a todos, bom dia ou boa noite para quem nos verá fora desse horário. Hoje é quarta-feira, 25 de novembro, e como nós fazemos todas as quartas, estamos começando a nossa conversa semanal a respeito de alguns temas de interesse, os temas mais relevantes da última semana. Antes de começar a tratar dos nossos assuntos de hoje, eu quero pedir a vocês, para quem puder, que compartilhe no Facebook, que curta o nosso canal lá no YouTube, no Instagram, e que nos ajudem, continuem nos ajudando, trazendo sugestões e informações para que nós juntos possamos estudar os problemas, compreender melhor a realidade e exercer a cidadania. Hoje eu trouxe, de forma bem resumida, nós vamos fazer um resumo da situação atual da pandemia no Brasil, porque nós estamos entrando para a segunda onda sem sair da primeira, e vou tratar ainda do incidente diplomático provocado pelo deputado, um dos filhos do Bolsonaro, que insultou a China, e ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o deputado Eduardo Bolsonaro. Então isso é muito ruim, né? Nós vamos tratar desses assuntos e vamos voltar para a questão local, a respeito das perspectivas que nós temos aqui na nossa cidade, especialmente para o próximo ano que se inicia, o próximo ano civil e ano político. Muito bem. Antes de tratar dos assuntos da nossa pauta, eu quero aqui lamentar duas notícias muito tristes, né? A primeira é o desaparecimento de Diego Maradona, um dos maiores jogadores da história do futebol. Quem gosta de futebol sabe que o mundo perde um talento raro do futebol. E o outro é o acidente acontecido entre Itaguaí e Taquarituba hoje de manhã, envolvendo um ônibus que transportava trabalhadores e um caminhão que, infelizmente, vitimou de forma fatal 41 trabalhadores. E outros estão feridos e sendo atendidos nos hospitais da região, lá de Taquarituba, Avaré, Botucatu. E há, inclusive, um apelo feito por parte da Unesp de Botucatu, em busca de doadores de sangue. Então, lamentável, esse é o segundo maior acidente ocorrido nos últimos 22 anos nas estradas estaduais, nas rodovias estaduais de São Paulo. Lamentável. Nós temos até vários amigos na região de especialmente Taquarituba, né? Então aqui fazer realmente um lamento a respeito disso. A respeito da pandemia, e especialmente no Brasil, há uma segunda onda muito mais intensa que a primeira acontecendo em toda a Europa, nos Estados Unidos, né? E em algumas regiões da Ásia, e agora no Brasil nós estamos entrando numa segunda onda sem ter saído da primeira, né? Eu soube agora à tarde, por exemplo, que aqui na nossa cidade vizinha, Santa Cruz do Rio Pardo, eles estão com todos os leitos destinados ao tratamento da Covid ocupados. Então, o nosso índice de transmissão, o R, voltou a subir, né? A média semanal, a última média semanal, o R está em 1,30, o que significa que para cada 100 pacientes que estão com a doença, 130 serão contaminados. Então é
um crescimento, a expectativa é de crescimento do número de casos e, por consequência, do número de óbitos. É muito triste isso, especialmente nesse contexto que nós vemos o Brasil vivendo de falsos dilemas, né? Eu vou recapitular aqui alguns para que a gente não acredite nos engodos que às vezes vem por aí. Inclusive, um levantamento recente mostrou que o Brasil é o país do mundo onde mais circulam as notícias falsas a respeito do tratamento da Covid-19, inclusive com a cloroquina, que ainda tem gente acreditando nesse tipo de absurdo que é espalhado nas redes sociais do Brasil. Então, primeiro nós tínhamos lá um falso dilema entre cuidar da epidemia ou cuidar da economia. Não cuidamos de uma coisa e nem outra direito e nós estamos vendo aí a tragédia nas duas coisas. Depois nós tivemos a negação por parte do Ministério da Saúde da importância da epidemia. Era uma gripezinha, não ia criar grandes problemas. Hoje nós passamos dos 170 mil brasileiros vitimados de forma fatal pela epidemia. Depois, ainda recentemente, a conversa era a distribuição de cloroquina, ivermectina e azitromicina, porque isso, com o tratamento precoce, resolveria o problema. Um outro absurdo, né, que comprovadamente não tinha base científica, né, mas que foi espalhado insistentemente aí pelo Brasil afora. E mais recentemente, né, nós estamos vivendo aí o drama da vacina, e é sobre isso que eu quero falar um pouco. Nós temos no Brasil várias vacinas na fase final, algumas já iniciando, né, sendo liberadas para aplicação. A maioria dos países estão preparando, né, programas, né, organizando a imunização, a vacinação em massa, né? Estão fazendo um planejamento disso, e o Brasil, em que pese as cobranças do Congresso Nacional, do Tribunal Superior de Contas, que tem provocado até a Justiça e o Supremo Tribunal Federal, que tem obrigado o governo a apresentar um projeto de imunização, até agora nós não temos esse projeto. E temos mais. A última relação emitida pelo Ministério da Saúde, tratando das vacinas, excluiu, né, por razões obviamente ideológicas e políticas, a vacina da Sinovac, a Coronavac, que está sendo produzida aqui em São Paulo, no Instituto Butantan. E qual é a vantagem? A vantagem é que trata-se de uma vacina que, em parte, será feita no Brasil com transferência de tecnologia, o que é muito importante. E por que seria importante o governo federal estar associado à compra dessas vacinas? Para financiar a construção, a adaptação das fábricas para fazer a vacina. Não é isso? É preciso recursos. Se o Ministério da Saúde ficar fora, isso vai dificultar ao governo do estado de São Paulo financiar sozinho, exclusivamente, todo o processo. Então a situação é isso. Nós temos a vacina desenvolvida lá em Manguinhos, da Oxford, AstraZeneca, né, que está mais atrasada, que tem lá 90% de eficácia. E hoje eu vi uma notícia, até um protesto dos funcionários lá da Fiocruz, né? A Fiocruz tem vários laboratórios, fábricas de imunobiológicos distribuídas pelo Brasil, e é tradição que o diretor da Fiocruz seja nomeado de uma lista tríplice eleita pelos cientistas, pelos profissionais que trabalham na Fiocruz. Isso é uma tradição. A lista atual, né,
tem como a indicada, eu até anotei aqui o nome dela para não cometer injustiça, a lista da Fiocruz. Nós temos a indicação de uma cientista que já é, inclusive, a atual diretora. Eu perdi aqui, não tenho o nome dela, depois eu encontro e digo para vocês. Mas há uma ameaça do governo federal de não nomear a escolhida, né, para ser a diretora, o que vai criar um problema lá. E em que pé estão as vacinas? Nós temos, então, a vacina da Pfizer, que é a que está sendo adotada na Alemanha. Como é que a Alemanha fez? A Alemanha vai começar a vacinar os seus cidadãos agora, no início do próximo mês. Eles fizeram o planejamento, apresentaram um programa em parceria com os estados, né, com as regiões administrativas da Alemanha. O governo federal financia isso tudo, vai oferecer as vacinas e os equipamentos, porque eles optaram por razões até porque a Pfizer é uma empresa que tem composição alemã, eles optaram pela vacina da Pfizer, e é necessário, essa vacina necessita ser mantida a menos 70 graus. Então você precisa de equipar as unidades de vacinação com freezers preparados para essa temperatura. Lá eles estão fazendo isso. Aqui no Brasil, como nós não definimos nem o tipo de vacina que vai ser usado, não há previsão de quando, então não há nenhum planejamento sendo feito, infelizmente, com nenhuma das vacinas que estão à disposição, né? Tanto a Coronavac, como a Sputnik, que tem parceria aí no Paraná, como a vacina da Pfizer, a vacina da Moderna e a vacina da AstraZeneca. Muito bem. O que preocupa mais a gente nesse contexto é que não há uma mudança de postura, continuam politizando essa questão, ideologizando a questão do uso da vacina ou do tipo de tratamento. Hoje, outra notícia é a internação na UTI do Dr. Osmar Terra, deputado, médico, negacionista, que dizia que a epidemia não tinha perigo nenhum, que seriam 2, 3 mil casos e tal, que esteve, inclusive, quando da demissão do Mandetta, nos casos de ser escolhido para ser o ministro da Saúde, o novo ministro da Saúde. Pois é. Então, ele, inclusive, antes de internar, postou nas redes sociais dizendo que estava usando ivermectina e a cloroquina, que estava tudo bem. Então, aos poucos, os fatos vão desmentindo, né, essas barbaridades que circulam pelo Brasil. Outro assunto que eu trago aqui está relacionado ao relacionamento, às relações diplomáticas entre o Brasil e a China. Como nós sabemos, a China é o nosso maior parceiro comercial e é o país que mais investe no Brasil, né? A China, o superávit comercial do Brasil com a China está próximo de 50 bilhões de dólares anuais. E é o país, então, que tem um comércio, é o grande importador dos commodities, né, que são aquilo que sustenta a nossa balança comercial. São soja, milho, minério de ferro, que são os principais produtos da nossa pauta de exportação. Como eu estava dizendo, houve um incidente, um insulto, mais um, né, do presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Houve uma resposta dura do embaixador chinês aqui no Brasil, e isso está relacionado muito com o 5G, que a China detém a tecnologia e que o Brasil vai ficando cada vez mais isolado. Porque como o Brasil tinha um alinhamento automático com o Trump, e o Trump agora foi derrotado, já não... Então nós vamos ter problema com as duas maiores potências mundiais, com os Estados Unidos, principalmente na questão do meio ambiente, porque com a saída do Trump, o Biden vai mudar o foco nisso e nós teremos problema. E de outro lado, nós teremos problemas sérios, né,
com a China, se continuarmos nessa toada, principalmente excluindo a vacina chinesa, excluindo o 5G, né, do grande parceiro comercial, é possível que lá na frente a gente tenha algum tipo de retaliação, o que não é bom absolutamente, especialmente com a China, que é um país que vem crescendo rapidamente, e mais que crescendo, distribuindo renda, que esse é o problema do Brasil. A China acaba de anunciar que ela simplesmente não existe mais pobreza absoluta na China, né? Ela acaba de anunciar que eu até anotei aqui, a população da China, ela erradicou absolutamente a pobreza, são 1,4 bilhões de habitantes. E no Brasil nós continuamos aí com 12% da população na miséria absoluta. Então a China tem poderia ser um grande parceiro complementar do Brasil na questão de transferir tecnologias em vários setores de atividade, né, para que nós voltássemos a industrializar o Brasil, gerar bons empregos e enfrentar a crise que se aproxima, né? A crise da economia, porque no Brasil não basta crescer. O crescimento econômico é necessário, mas não é uma condição suficiente, porque o Brasil tem uma das maiores desigualdades na distribuição de renda e oportunidade, e se nós não corrigirmos isso, nós vamos ficar esse país atrasado que nós somos, que tem uma elite aí de 2% da população muito rica e uma ampla maioria, mais da metade da população, vivendo em condições precárias. Isso inviabiliza o desenvolvimento do país, porque não tem mercado, né? Então, tanto que mais de 800 mil empresas, micro e pequenas empresas, quebraram no Brasil nos últimos 2 anos, em função dessa política econômica neoliberal desastrosa que começou lá em 2016 com a MP, a emenda 95, né, que congelou os gastos públicos, exceto para o pagamento da dívida. Na questão local, nós temos olhado aí e há uma perspectiva nova. Muitas mulheres eleitas para as câmaras de vereadores. E aqui em Ourinhos, especialmente, eu estou muito animado com o pessoal do Em Frente, né? O pessoal lá, eu tenho visto algumas entrevistas que eles deram em vários órgãos de comunicação, no Contratempo, no Passando a Régua, no Negocião, aqui durante essa semana, entrevistas tranquilas, coerentes, todas as meninas lá, a Roberta, a Camila, né, o Daniel, a Marisa, a Andréia, sempre com uma conversa tranquila, serena, calma, objetiva, mostrando um interesse coletivo, propondo uma nova forma de fazer política. Eu acho que isso é muito auspicioso. Nós torcemos para que a comunidade, que as forças políticas de Ourinhos acolham esse tipo de comportamento e que a gente faça disso uma nova prática para a política. Não se trata de fulanizar, de ser contra ou a favor, mas trata-se de uma nova prática, de abrir uma perspectiva de diálogo, mas o diálogo baseado no interesse comum, com transparência, sabe? Buscando soluções que beneficiem a todos, soluções coletivas. Então eu fiquei ainda mais animado vendo as entrevistas e a coerência que o coletivo tem manifestado aí nas suas entrevistas. É isso, pessoal. Eu acho que nós temos aqui o Brasil em compasso de espera, já estamos nos aproximando do final do ano, o Congresso Nacional não votou o orçamento do ano seguinte, nós estamos ainda às vésperas da eleição em segundo turno, que vai nas grandes cidades brasileiras, que deverá definir, inclusive, uma nova correlação política, né, que vai dar um outro rumo, talvez, uma outra perspectiva, e a questão da epidemia, que nós continuamos na mesma. E
Vamos fazer um apelo, eu faço um apelo para que todas as lideranças, para que haja uma cobrança, os secretários de saúde deviam estar fazendo isso, os prefeitos, os governadores, para que o Ministério da Saúde cumpra a sua obrigação. Ninguém está pedindo nada demais, que é coordenar o enfrentamento. Agora nós tivemos uma notícia aí horrível, né? 6,8 milhões de testes destinados ao diagnóstico do Covid-19 que estão vencendo este mês. É uma coisa absurda. Que estão estocados em armazéns lá no aeroporto de Guarulhos, né? Porque o Ministério da Saúde foi incapaz de coordenar a distribuição disso e esses testes não foram utilizados, né, para fazer o diagnóstico, que é uma ferramenta importante para que se faça o isolamento dos casos e dos contactantes, para que você cerceie, diminua, né, a evolução da doença. Então, é um dinheiro absurdo que está lá, né, sendo deteriorando recursos públicos, quase 7 milhões de testes, isso é mais do que todos os testes que o Brasil fez até agora, e que estão sendo desperdiçados, né? E é uma coisa, é risível, né? Estava se cogitando fazer uma portaria para prorrogar o vencimento dos testes, como se isso fosse possível de resolver por portaria. Quando você determina o vencimento de um produto, de um medicamento, de um teste, isso é feito com base em evidências científicas. Se você diz que esse teste só é garantido até uma determinada data, não basta apagar a data e colocar outra, né? Você não tem a garantia da eficácia do teste. Mas, enfim, é isso que a gente tem que lamentar, esse tipo de descaso, essa confusão toda que está organizada ou desorganizada no Brasil. É isso. Obrigado a todas, a todos. A gente volta à nossa conversa semanal na próxima quarta. Muito obrigado a todos. Um abraço. Até quarta.